O que é uma pergunta de pesquisa científica? Uma pergunta de pesquisa científica é uma pergunta clara e objetiva, formulada com o propósito de investigar um fenômeno, problema ou tópico específico por meio de um estudo científico. Essas perguntas são formuladas com base em um interesse ou curiosidade sobre o assunto e são projetadas para orientar a investigação, direcionar o foco e delimitar o escopo do estudo. Uma pergunta de pesquisa deve ser formulada de maneira precisa, concisa e mensurável, de modo a garantir que o pesquisador desenvolva um plano de estudo e colete dados relevantes para responder a ela. Geralmente, elas são formuladas para explorar relações de causa e efeito, comparar grupos ou variáveis, descrever características ou padrões ou investigar processos e mecanismos subjacentes. Uma boa pergunta de pesquisa científica deve ser viável e relevante, ou seja, pode ser respondida por meio de métodos científicos disponíveis e trará contribuições significativas para o conhecimento existente naquela área. Além disso, ela deve ser claramente definida e ter um escopo adequado, para que o pesquisador, a pesquisadora, possam planejar e executar o estudo de forma eficaz. Portanto, uma pergunta de pesquisa científica é o ponto de partida para um estudo científico e define o que a pesquisadora, o que o pesquisador deseja investigar e descobrir por meio dela. Bom, mas o que compõe uma pergunta de pesquisa? Uma pergunta de pesquisa científica geralmente é composta por três partes principais: a introdução, a variável e a relação objetivo. Eu vou falar um pouco de cada uma. Na introdução, é estabelecido o contexto da pesquisa e apresentado o tema ou problema que será investigado. Ela fornece uma visão geral do assunto e justifica a importância de se realizar esse estudo. A introdução pode incluir informações sobre pesquisas anteriores, lacunas no conhecimento existente ou questões não resolvidas que levaram à formulação da pergunta de pesquisa. A segunda parte é a variável, que é a característica ou fator específico que será investigado na pesquisa. Ela pode ser uma variável independente, que é manipulada ou controlada pelo pesquisador, pela pesquisadora, ou uma variável dependente, que é o resultado ou efeito que se pretende observar. A variável é formulada de maneira clara e mensurável para que possa ser objeto de observação e análise. Aí chegamos na terceira parte, a relação ou objetivo. Essa parte da pergunta de pesquisa descreve a relação ou objetivo principal da investigação. Ela estabelece a conexão entre a variável independente e a variável dependente, indicando o tipo de relação que está sendo explorada ou o objetivo final do estudo. A relação pode ser uma hipótese que está sendo testada, uma comparação entre grupos ou condições, uma descrição de características ou padrões, ou ainda um objetivo de investigar processos ou mecanismos subjacentes, como eu falei anteriormente. Em conjunto, essas partes formam uma pergunta de pesquisa científica clara e direcionada, que define o escopo do seu projeto de pesquisa e orienta o seu trabalho na coleta de dados e na busca de respostas para o problema investigado. Mas qual a diferença entre problema de pesquisa e pergunta de pesquisa? O problema de pesquisa e a pergunta de pesquisa são elementos distintos, mas estão interligados na condução de um estudo científico. Eu vou tentar explicar a diferença entre eles. O problema de pesquisa refere-se à questão ampla, geralmente expressa como uma afirmativa ou declaração que identifica a lacuna no conhecimento existente ou um desafio a ser investigado. O problema de pesquisa destaca a relevância do estudo e orienta a direção da pesquisa. Ele descreve uma situação problemática, uma discrepância entre o conhecimento atual e a necessidade de conhecimento adicional. O problema de pesquisa não é necessariamente uma pergunta, mas pode ser convertido em uma pergunta de pesquisa. Um exemplo de problema de pesquisa seria: existe uma relação significativa entre o estresse ocupacional e o bem-estar dos funcionários em ambiente de trabalho de alta demanda? Aí eu começo a falar sobre pergunta de pesquisa. A pergunta de pesquisa, como eu já falei no início deste vídeo, deste podcast,
é uma questão específica e concisa que surge a partir do problema de pesquisa e guia diretamente o estudo. A pergunta de pesquisa é formulada de forma a ser respondida por meio da coleta e análise de dados. Ela é mais direcionada e focalizada, definindo os limites do estudo e elementos chaves a serem investigados. Um exemplo de pergunta de pesquisa seria: qual a relação entre os níveis de estresse ocupacional e o bem-estar dos funcionários em ambientes de alta demanda, considerando variáveis como suporte organizacional, estratégias de enfrentamento e satisfação com o trabalho? Entretanto, o problema de pesquisa destaca a área ampla e o desafio a ser abordado, enquanto a pergunta de pesquisa é uma indagação específica que orienta o estudo e define o foco da investigação dentro desse problema. A pergunta de pesquisa é derivada do problema de pesquisa e direciona o pesquisador, a pesquisadora, na busca por respostas e na realização do estudo. Bom, lá no meu blog, www.albertoclaro.com, eu coloco neste post vários exemplos, de perguntas de pesquisa que podem ser derivadas de um problema de pesquisa para você entender um pouquinho mais. Bom, esses exemplos, eles abrangem diferentes áreas de pesquisa e fornecem uma ideia de como as perguntas de pesquisa podem variar de acordo com o campo de estudo. É importante adaptar a pergunta de pesquisa aos objetivos que você tem com o seu estudo, as particularidades de cada área de conhecimento também. Bom, comece já a elaborar os seus problemas e suas perguntas de pesquisa.